Olá, amados. Aqui fala o pastor Israel Silva sobre a lição 2 da Escola Bíblica Dominical e nosso tema é o único Deus verdadeiro e a criação. Contexto bíblico em Deuteronômios capítulo 6, versículo 4 e Gênesis versículo 1 e capítulo 1, versículo 1. Com esse elemento espiritual, desejamos alcançar a maior quantidade possível de pessoas e para isso é muito importante você divulgar, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. O que boa parte já está fazendo, graças a Deus, que é fiel para recompensar os que trabalham para Ele. Sobre a lição, temos que iniciar dizendo que o único Deus verdadeiro é o Deus de que fala a Bíblia. E passaremos a tratá-lo como o Deus da Bíblia. Nesse sentido, vamos destacar 3 aspectos de o único Deus verdadeiro e a criação. O primeiro aspecto é dizer que a Bíblia é o único Deus. A Bíblia é o único Deus. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, vai nos deixar muito claro que o Deus da Bíblia é antes de tudo. No capítulo de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, assim está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, assim está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Salmo 33, versículo 9, também diz assim: Porque falou e tudo se fez, e sem Ele mandou e logo tudo apareceu. Você, ainda dando continuidade a isso, sobre a Bíblia e o único Deus, também podemos dizer que o Deus da Bíblia é o mantenedor dos céus e da terra. Jó, capítulo 38, versículos de 39 a 41, escreve assim: Porventura, caçarás tu presa para a leoa ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos, seus filhotes, gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Ainda o livro de Jó, capítulo 39, versículos de 1 a 4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideras as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. E ainda o Salmo 104, versículos 10, 11, 14, 18 e 19. Versículos 10 e 11. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Agora versículo 14, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Versículos 18 e 19. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. A segunda parte dessa proposta é a Bíblia e a evolução. O que podemos dizer disso? A Terra no sistema solar. Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 18, escreve assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era
bom. Ainda sobre a Bíblia e a evolução, a gente pode considerar que a Terra com ambientes de alta precisão. Gênesis capítulo 1, versículos de 9 a 13, diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A terceira parte é a Bíblia e a criação. O Deus da Bíblia criou os céus e a terra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ainda, sobre a Bíblia e a criação, é importante dizer que o Deus da Bíblia criou os seres vivos. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos de 20 a 22. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E ainda, sobre essa questão, Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 26 e versículo 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Imagine, né? Chegar agora meia dúzia de pessoas para dizer que as pessoas nascem sem sexo. Mas quem tem boca fala o que quer. Mas o que a Bíblia diz é isso que nós estamos falando aqui. Quando se fala de criação, da criação de Deus, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, que eu tenho refletido bastante ultimamente, é exatamente a criação do nosso planeta, o planeta Terra. É uma riqueza de detalhes que envolve o nosso planeta para a nossa sobrevivência, que assim chama muito a atenção. Tudo tem que estar com muita ordem. Por exemplo, a Terra ela faz um movimento em torno do próprio eixo primeiro, que é o movimento de rotação que é responsável pelo dia e noite. Então, tem esse globo tem esse arco aqui, justamente é esse movimento aqui, ó, esse movimento de rotação. E isso aqui é o dia e noite. Uma volta dessa completa é algo bem aproximado de 24 horas. Girou daqui, quando esse mesmo ponto estiver ali, 24 horas. Isso bem aproximado. 24 horas, pode ter algumas horinhas, aí depende do fuso, se vai ter horário de verão, mas
24 horas você já entendeu o suficiente o fenômeno. O outro movimento é um movimento que a Terra faz, a gente pode chamar de uma viagem que ela faz em torno do Sol. Vamos considerar que ali seja o Sol, essa luminária aqui seja o Sol. A Terra vai ter que sair daqui, se hoje nós estamos aí no dia 8 de julho, né? A Terra vai ter que sair daqui e fazer uma viagem em torno do Sol e regressar para estar nesse mesmo ponto aqui em relação ao Sol no próximo dia 8 de julho do ano que vem. Então, se algo desse tipo assim, a Terra vai fazer uma viagem em torno do Sol. Aí vai. Isso aqui está passando os dias do ano. E ela vai. 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 Só que nesse movimento, ela está fazendo o quê? Os dias e a noite a cada 24 horas, né? Dia e noite. Então, na verdade, esse movimento é assim, ó. Eu vou aqui exagerar um pouquinho, mas só para a gente ter uma ideia. Que ela girando e fazendo esse caminho em torno do Sol. Girando e fazendo esse caminho em torno do Sol. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa notar é que quando você vê esse globo, ele sempre tem essa inclinaçãozinha aqui. Aí alguém poderia pensar, mas por que bota sempre o globo virado para lá? Isso aqui tem uma razão de ser, tá? No nosso caso, como nós estamos muito próximo, no dia 22 de junho, mais precisamente, em relação ao Sol, era exatamente assim que a Terra estava. Porque a gente estava no verão, começando, a gente chama de solstício de verão para o hemisfério norte e solstício de inverno para o hemisfério sul. Então estava com essa inclinação aqui, mostra que ela o hemisfério norte estava voltado para o Sol. Quando der algo em torno de 6 meses, aí olha o que vai acontecer, né? A gente saiu daqui, ó, nessa posição, né? Aí, algo em torno de 6 meses depois, a Terra vai virando, ela vai ficando, ela tem 3 meses depois, ou seja, na época ali de 23 de setembro e 22 de março, ela fica aprumadinha. Aqui seria retinho, né? Ela fica aprumadinha. Então ela, na verdade, a Terra faz esse movimento, rotação e translação, aí rotação. Aí ela faz essa translação em torno do Sol, movimento da translação em torno do Sol, mas também ela está fazendo um movimento desse tipo aqui, ó, ao longo do ano, ó, ao longo do ano. Ou seja, não tão apressado, né? Porque dessa posição aqui, ela só vai voltar a ficar exatamente assim daqui a um ano. Mas ela vai inverter. Por exemplo, daqui a 3 meses, ela vai estar mais ou menos assim. Seria reto aqui a linha que passa pelo Polo Norte e Polo Sul. Quando se chegar mais daqui a outro 3 meses, aí essa inclinação vai estar ao contrário, ela vai estar para cá. Aí vai estar mostrando o quê? O verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Aí a gente apresentaria esse globo dessa forma aqui. Aí tem mais algumas coisas. E a velocidade disso? Pois é. Essa velocidade aqui de rotação que a gente passa diariamente. Todo dia a Terra faz isso, esse movimento aqui. E essa rotação. Essa velocidade é algo em torno de 1.700 km por hora. Para você ter uma ideia,
um jato desses que a gente pegaria para fazer uma viagem, digamos, do Brasil para Nova York, pronto, do Rio para Nova York, de Brasília para Nova York, pronto. Um jato desse, ele faz aí algo em torno de 800 km por hora, é a velocidade dele. Essa velocidade da Terra aqui, ó, no Equador, dá em torno de 1.700 km por hora. Para você entender melhor ainda, se fosse possível a gente criar aí uma supernave, uma super aeronave, e ela saísse daqui de Brasília com destino a Nova York, junto com um voo comercial desses, essa supernave, com uma velocidade desse movimento da Terra aqui no Equador, chegaria lá em Nova York e voltava. Quando já tivesse chegando aqui em Brasília de retorno, aí é que o Boeing ou enfim, qualquer que seja o fabricante, mas é aí que o jato que saiu daqui de passageiro estaria chegando lá. A velocidade da Terra daria para já ter ido lá e já ter voltado. Esse movimento aqui chamado de rotação. A translação, essa viagem que é feita ao longo do Sol, durante um ano, essa viagem toda, pois é, também tem uma velocidade, né? É um deslocamento. Está lá o Sol, tem que dar essa volta toda. Essa viagem é algo essa velocidade é algo em torno de 107 mil quilômetros por hora. É algo para você, se você fizesse, se a gente conseguisse fazer uma aeronave com essa velocidade, a velocidade com que a Terra viaja em torno do Sol para regressar até o ano seguinte. Se fosse possível a gente fazer uma aeronave nessa velocidade, a gente estaria, e fizesse uma comparação aqui com um voo comercial, pois é, o voo sairia aqui de Brasília e ela começaria a ir daqui a Nova York e voltar, né? Ela ia e voltava 50 vezes. E o voo daqui estaria chegando lá em Nova York, nosso voo normal. É algo dessa grandeza. Por que é importante a gente dizer isso? Porque quando falarmos entre criação de Deus ou a questão da evolução, aí eu noto que há pessoas, né, que devem ter lá suas vantagens para falar em evolução, né? Essa é a grande verdade. Então eu noto sempre que tem duas classes, né? Uma de pessoas espertos, no sentido ruim mesmo, de esperto, porque tem alguma vantagem para falar mentira, e tem os ingênuos, que falam evolução, mas não tem a mínima ideia do que teria que evoluir para chegar onde nós chegamos. Então a Terra já é isso, o globo solto no espaço, viajando nessas velocidades todas. Agora para pensar também uma coisa, né? A velocidade aqui de rotação, ela é grande assim no Equador, na linha do Equador. Ela vai diminuindo até que no ponto do Polo Norte, no ponto do Polo Sul, ela tende para zero, lá no ponto. Mas ela vai variando dessa velocidade enorme até chegar lá, vai diminuindo à medida que vai aumentando as latitudes. Agora outra coisa que chama atenção, para quem já andou de bicicleta, anda de moto, anda de carro com a janela aberta, até algum tempo o pessoal da minha geração tinha em mente que um carro com ar-condicionado era coisa muito cara, muito luxuosa, e aí a maioria dos carros nem vinha com ar-condicionado, tinha que pagar mais caro. Aí você fazia uma viagem, botava ali no carro 80 km na estrada, né? 80 km, 100 km por hora, e aí não havia... Você tinha que abrir a janela e sentir aquele vento todo. E aquele vento entrando era exatamente o deslocamento do carro em relação àquele ar.
Aí, eu acho que você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se a Terra tem essa velocidade toda, ué, como é que a gente não sente essa variação toda? Pois é que a Terra tem esses movimentos bastante intensos, porém ela é cercada, vamos dizer assim, da atmosfera. E a atmosfera faz o mesmo movimento. A gente acha que é um grande fenômeno, né? Depende muito do ponto de vista, mas vamos lá. É um grande fenômeno quando venta muito forte. Mas, na verdade, o grande fenômeno é não ventar. Porque a Terra está girando, principalmente para nós que estamos próximos ao Equador, tá girando com essa velocidade muito grande, mas a atmosfera ela acompanha exatamente. Aí faz o vento zero, né? Aquela ausência de vento, que às vezes a gente diz até que pode ficar até muito quente a temperatura. Mas isso é porque a atmosfera aqui fez esse acompanhamento. É mais ou menos aquele efeito de quando a gente está dentro de um avião, né? O avião está lá na sua velocidade, 800 km por hora, e a gente ali dentro não sente nenhum efeito desse vento. Claro, está dentro do avião, ele está fechado, o nosso corpo está naquele deslocamento também dentro daquelas mesmas propriedades. É o que acontece com a gente na Terra. Na verdade, esse descasamento da atmosfera, do movimento da atmosfera com o movimento da Terra é que dá a resultante do vento. Aí o vento mais forte, o vento mais fraco, o vento... E aí conforme a altura também, né? Porque o vento pode ser aqui no nível do mar, vamos chamar assim, e esse vento no nível do mar ele pode ser diferente do vento que está a 100 metros, 200 metros, 1000 metros, 2000 metros e assim por diante. Essa, então, é uma propriedade. E os tamanhos também, né? Então, eu estou comparando a Terra só com o Sol. O sistema solar, né, já tem vários outros planetas, isso aí seria muito fácil depois de ser pesquisado, se por acaso alguém não lembrar de repente. Mas vamos falar só da Terra, do Sol e da Lua. Muito bem. Vamos imaginar uma pessoa que tivesse dinheiro, tivesse uma boa soma de dinheiro, e ela quisesse representar esse movimento. Fazer uma construção que chegasse perto, é como se fosse um grande laboratório, né? A pessoa teria que ter algumas condições. Esse globo que a gente está aqui, esse globo aqui com o mapa da Terra, ele tem algo um pouco maior, um pouquinho, que uma bola de futebol, né? Pois muito bem, se fizéssemos nessa representação e mantivéssemos a escala, olha que exercício interessante, né? Para que tivéssemos a Terra do tamanho de uma bola de futebol, nesse grande laboratório, a gente teria que ter o Sol com 24 metros de diâmetro. Estamos falando aí de uma bola que teria de diâmetro o que seria a altura de um prédio de 8 andares. Aí, por exemplo, aí a distância da Terra ao Sol, porque tudo tem que ter um lugar certinho. Deus criou tudo com uma medida certinha. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima, queimava tudo aqui. Nós seres humanos, seríamos os primeiros a morrer, porque não iríamos suportar. E se ela tivesse um pouquinho mais distante na órbita, também congelaria tudo. A gente iria morrer, não aguentaríamos também ficar por conta do frio. Além disso, a atmosfera, né, também é bom que se diga, né? A nossa camada de oxigênio é algo ali em torno de 18,5% de oxigênio, e nós não suportamos uma variação muito grande não. Se essa variação concentrar um pouquinho mais, chegar tipo a 20%, já é o suficiente para pegar fogo em tudo. Excesso de oxigênio. E se baixar de 17,5% de oxigênio no ar, é o suficiente também para a gente ter dificuldade de respirar, aquela dificuldade, por exemplo, que dá num lugar muito alto, o problema aí da altitude que o pessoal fala
quando joga futebol. Então tudo está muito montado. Mas vamos lá, falávamos do exercício. Então a pessoa vai fazer uma construção e vai fazer a terra do tamanho de uma bola de futebol, seria um pouquinho menor do que essa aqui. O Sol terá que ter um diâmetro de 24 metros, medidas aproximadas, para continuar tudo na proporção. A distância disso, a distância da Terra ao Sol, teria que dar alguma coisa entre 2.600 metros, e a Lua, que é o satélite também, que anda próximo aqui à Terra, teria o tamanho, se a Terra, se você representar por o tamanho de uma bola de futebol, a Lua seria ali do tamanho de um limão, entre um limão e uma laranja, seria aproximada ali uns 6 centímetros que teria de diâmetro a Lua. Então, para quem mora em Brasília, seria algo assim, para ter noção de distância, tá? Você colocaria a parte do Sol mais próxima, colocaria ali na rodoviária, mais próxima da esplanada dos ministérios. Tá? Então tá ali, a bola enorme do Sol, teria ali 8 metros de diâmetro, aquela bola ali do Sol. A Terra teria que estar, do tamanho de uma bola de futebol, na altura do Ministério da Saúde. E depois da Terra, no ponto seguinte, a altura do Ministério das Relações Exteriores teria que estar a Lua do tamanho ali de um limão, de uma tangerina, mais ou menos, para fazer essa representação. Só para a gente ter noção das distâncias em que tudo foi criado. Isso tudo ajuda a gente ter em mente o seguinte: quando alguém falar em evolução, pelo menos é importante você saber o que teria que evoluir. É muito mais fácil, é muito mais sensato a gente entender que Deus criou os céus e a terra com o seu poder. Amém? Concluindo essa questão, é importante a gente dizer, de fundamental importância dizer que o Deus da Bíblia é o único Deus. O Deus da Bíblia é antes de tudo. A Terra é parte do universo de proporções literalmente astronômicas, com requintes de força e precisão sem precedentes. O Deus da Terra criou os céus e a terra. O Deus da Bíblia criou os seres vivos. O Deus da Bíblia criou o ser humano. O Deus da Bíblia é o mantenedor dos céus e da terra. Amém. Vou fazer uma oração por você que está nos acompanhando, por qualquer que seja o meio de comunicação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de ministrarmos a Tua palavra e pela Tua bênção que o Senhor já proporcionou ao ouvinte, Senhor, ao ouvinte que está assistindo este vídeo, esta mensagem, em qualquer meio, em qualquer cidade, em qualquer país, no tempo em que isso estiver ocorrendo. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, te pedimos a Tua unção, que o Senhor ajude, Senhor, esta pessoa, esta irmã, esse irmão, este senhor, esta senhora, a entender a Tua palavra segundo aquilo que está no Teu desejo. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Terminando, pedimos que você divulgue, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.